Você não pediu, mas eu já liberei. A provisão que faltava entrou porque a ordem foi dada. Não há mais espera no céu sobre isso. Você não está à margem da minha vontade. Você está dentro dela, agora. Nenhum atraso humano anula um comando divino. Enquanto você se perguntava quando viria, eu já tinha liberado. E o que eu libero não precisa ser aceito por homens para se cumprir. Está em movimento. A direção já foi empurrada pelo meu sopro. E se eu falei que viria provisão, não é para o futuro, é para o agora. É por isso que você sente este impacto, porque não é uma expectativa, é o cumprimento. Se você consegue sentir que algo te puxou para esta palavra, é porque eu te trouxe até aqui, não um algoritmo. Fique até o final, porque enquanto você assiste, o que eu movo no invisível se confirma no visível. Isso não é sobre emoção, é sobre verdade. Comente se isso já está te despertando. Você vai se lembrar deste dia como o início de uma reordenação que começou por dentro. E não será com barulho, será com autoridade. O ambiente da tua casa já começou a se alinhar. Portas se fecharam, não por abandono, mas por proteção. A tua rotina que parecia aleatória, na verdade, foi redirecionada. A sensação de falta de algo não era ausência, era preparação. Agora chegou, e não vai sair. Você pediu respostas, eu dei comandos. Enquanto você buscava sinais, eu já enviava recursos. Mas escute com reverência. A provisão que entra carrega responsabilidade. Porque o que eu envio não é apenas para suprir, é para firmar. O que está vindo exige de você uma postura que mantenha o ambiente limpo, a mente vigilante e a alma pronta para servir. Não quero que você viva de milagres esporádicos, mas de ordem permanente. O que chega hoje é para ser multiplicado e não desperdiçado. Você sabe disso. Já teve oportunidades que se perderam por falta de preparo. Não mais. Desta vez você vai sustentar. Não confunda provisão com alívio. Eu não enviei um escape, enviei um chamado. O que entra agora não é apenas para resolver o presente, é para estruturar o futuro. E isso significa que você terá que agir com mais disciplina do que nunca. Organizar o que tolerou desorganizado. Cuidar do que negligenciou. Priorizar o que ficou em segundo plano. Porque eu entreguei, mas você administra. E o céu observa o que você faz com o que recebeu. Quer manter o que chegou? Então viva como alguém que entendeu o valor do que tem nas mãos. Esse é o novo ciclo. Você achou que era só uma porta se abrindo, mas eu abri um caminho. Há pessoas observando seu comportamento neste tempo. Elas não dizem, mas percebem. O modo como você fala, decide, se posiciona. Elas sentem quando há coerência entre o que você crê e o que você vive. E a verdade é que sua postura silenciosa tem mais impacto do que discursos longos. O que eu estou fazendo na tua vida é perceptível, mesmo que você não esteja tentando mostrar. A luz que coloco não pode ser escondida. Mas cuidado, não negocie a direção só porque muitos aplaudem o que é mais fácil. A fidelidade que eu procuro não depende de plateia. Você tem pessoas ao seu redor que estão carentes de uma referência firme. Gente que cresceu vendo inconstância, promessas quebradas, exemplos fracos. E eu te coloquei aí para ser o oposto disso. Sua firmeza, seu não silencioso, sua constância, isso é provisão para outros. Eles não vão te dizer, mas estão se sustentando porque veem que você não se desvia. Isso é responsabilidade espiritual. Porque o que você faz em segredo define o que eu libero em público. Muitos querem bênção sem estrutura, mas eu te formei para ser estrutura. O que você mantém de pé quando ninguém está olhando é o que sustenta o que eu envio quando todos estão vendo. Não se trata apenas de fé. Se trata de conduta. A fé te aproxima do céu, mas a conduta sustenta o que o céu libera. E é por isso que você foi testado em silêncio. Não para provar algo a mim, mas para moldar algo em você. Aqueles dias em que parecia que tudo estava parado, foram, na verdade, dias de construção interna. Agora que o externo começa a se mover, o interno precisa estar sólido.
O que eu entrego nas suas mãos é uma semente. Se você trata como colheita, ela morre. Se você trata como início, ela multiplica. O que você vai fazer com o que chegou? Você lembra de momentos em que teve que sustentar a direção sem garantias visíveis? Pois é. Aquilo não foi em vão. Eu usei cada instante de obediência oculta para edificar algo que o tempo agora vai revelar. O que parecia repetição era maturação. O que parecia demora era proteção. E agora, quando o recurso entra, você está mais pronto do que imagina. Mas não se iluda. Esse é o começo de uma estação que exige mais visão, mais controle emocional, mais domínio próprio. Porque quanto maior a provisão, mais sensível é o ambiente. A tua atmosfera precisa continuar limpa. Existem ambientes que não suportam o que eu estou enviando. Por isso, alguns vínculos precisaram ser reajustados. Não foi rejeição, foi filtragem. Não foi distanciamento, foi preservação. A provisão que entra agora é seletiva. Não combina com conversa rasa, com escolhas instáveis, com decisões apressadas. Ela precisa de solo firme. E esse solo é a tua integridade. Sua palavra mantida mesmo quando doeu. Suas escolhas corretas mesmo quando ninguém viu. Seu silêncio em vez da resposta fácil. É por isso que eu confiei em você para esta estação. Porque aprendeu a não corromper o processo. Você acha que não mudou, mas o céu já te reconhece como outro. Não porque você se mostrou forte, mas porque se recusou a desistir quando ninguém te ofereceu um incentivo. Isso é força real. A constância na ausência de aplausos. A firmeza quando tudo parecia questionar. E é por isso que eu entrego agora. Porque você demonstrou que não precisa de recompensa imediata para continuar obedecendo. Agora, a provisão entra não como prêmio, mas como ferramenta. Use-a para estabelecer, levantar, construir. Porque se você foi fiel com pouco, agora eu te dou mais. Para ver o que você constrói com isso. Você percebe como tudo começou a se conectar? Situações que antes pareciam isoladas agora se mostram parte de um plano maior. Aquela conversa esquecida, aquele não difícil, aquele lugar que você quase entrou, mas decidiu esperar. Nada foi aleatório. Tudo estava alinhado para este momento. E agora que você chegou aqui, há uma nova consciência. A provisão não é fim, é meio. E você foi chamado não apenas para receber, mas para direcionar. Não é hora de guardar. É hora de semear com sabedoria. Porque quem administra bem o agora, sustenta o que virá depois. Eu não te chamei para viver na margem do que eu faço. Te chamei para ser canal. E um canal não acumula, ele conduz. Quando você entende isso, a provisão não vira prisão, vira missão. E tudo muda. Porque você para de medir o que tem e começa a perguntar o que deve fazer com isso. Você sai do lugar do consumo e entra no lugar do propósito. Isso é maturidade espiritual. E é esse nível que eu estou liberando sobre você agora. Porque quem eu levanto com consciência, permanece de pé mesmo quando os ventos mudam. Se você chegou até aqui, algo em você está sendo alinhado. A mensagem não te entretém, ela te forma. Não te emociona, te desperta. E é isso que o céu está fazendo, despertando. Porque eu já liberei. A provisão entrou. Agora você decide se ela vai ser ponto final ou ponto de partida. Você já sabe a resposta. Então, haja conforme ela. E veja o que eu faço com quem assume a responsabilidade do que recebeu. O que está nas tuas mãos agora é mais do que suprimento. É um marco espiritual. Representa o fim de uma estação de espera silenciosa e o início de um tempo onde o que foi plantado em segredo começa a frutificar diante dos teus olhos. Isso não é sorte. É justiça divina. É o Senhor agindo conforme a fidelidade mantida quando ninguém via, quando o único reconhecimento era o dele. Você não comprou essa provisão com esforço, mas cultivou com obediência. Ela é resposta de uma semente bem guardada. Nada do que te foi confiado vem sem propósito. Cada detalhe que parece pequeno carrega uma intenção do céu. O recurso que entrou
o tempo que se abriu, o relacionamento que foi restaurado, tudo isso faz parte de uma engrenagem maior. E se você ignorar o propósito, desperdiça o impacto. A provisão não é apenas para suprir sua casa, mas para preparar o ambiente onde outras vidas serão alcançadas. O que chegou até você precisa passar por você, porque há um fluxo santo em movimento. Você não está sozinho nisso. Há outros sendo movidos ao mesmo tempo. Pessoas que caminharam por desertos semelhantes, mantendo o coração íntegro, e agora, como você, recebem o sopro do novo. Isso forma uma corrente espiritual, uma geração de pessoas silenciosamente fiéis sendo levantadas como colunas. E você é uma delas. O que você faz agora com o que recebeu tem o poder de inspirar, restaurar e levantar outros que pensaram em parar. A sua obediência continua sendo um farol. Se você chegou até aqui com o coração apertado, talvez sentindo que era tarde demais, entenda: o tempo de Deus não atrasa. Ele te treinou no silêncio e agora está ativando o que foi moldado. A provisão que chegou não é apenas externa, é interna, força renovada, clareza de propósito, vigor para continuar. Tudo isso faz parte da entrega. Não ignore a porção invisível. É ela que sustenta o visível. Quem crê nisso, escreve agora com convicção: eu recebo tudo que o céu já liberou para mim. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Salmos 84:11. Você não está aqui por acaso. Essa mensagem é uma continuação de algo que Deus começou em você há muito tempo. Mesmo quando você não entendia os processos, Ele já havia determinado os resultados. E agora chegou o tempo da colheita visível. Mas não se esqueça: quem colhe também tem a responsabilidade de armazenar com sabedoria. O que você recebeu é sagrado. Não banalize com distrações. Não divida com quem não tem estrutura para sustentar o mesmo peso. Há ambientes que já não comportam mais sua presença. Situações que antes eram toleráveis, agora se tornaram incômodas. Isso é sinal de crescimento. Quando a provisão entra, a atmosfera muda. E você precisa discernir o que deve ser preservado e o que precisa ser deixado. Há escolhas que não são entre o bem e o mal, mas entre o bom e o eterno. Você não pode mais se dar ao luxo de gastar energia com o que não constrói. Sua paz agora precisa ser tratada como território espiritual. Se você está sentindo uma inquietação, não é ansiedade, é convocação. O Espírito está te chamando para ajustar sua vida à altura do que está sendo entregue. Porque o que chega exige um nível de maturidade que só quem passou pelo deserto possui. Você não pode mais andar como antes. Não pode mais pensar como antes. O tempo agora é outro. E quem reconhece isso, responde com ação. Se for necessário reorganizar rotinas, cortar distrações, reposicionar prioridades, faça, sem demora. O céu confiou a você uma nova medida de influência. Não é sobre quantidade de pessoas, mas sobre qualidade de impacto. A maneira como você vive a partir de agora prega mais do que palavras. Seus hábitos serão pregação viva. E é por isso que a provisão veio junto com uma chamada à responsabilidade. Você foi levantado para carregar uma atmosfera de ordem onde antes havia caos. E isso começa nos detalhes. O modo como você fala, o que você ouve, o que você decide. Você não pode se distrair com aplausos, nem se intimidar com críticas. Ambos são ruídos que tentam tirar você do foco. Sua medida vem de Deus. Sua aprovação também. Não deixe que palavras humanas ditem o valor do que Deus te confiou. A provisão que chegou não é validação de status, é confirmação de missão. E essa missão exige concentração. Não alimente vaidade, não procure reconhecimento. Foque na entrega. O céu continua liberando sobre quem permanece humilde no processo. Há promessas que estavam travadas porque você ainda não estava pronto. Mas agora, com o coração mais maduro e o espírito mais alinhado, elas começaram a se destravar. Cada detalhe está se conectando. Você não percebeu de imediato, mas aquela conversa antiga, aquele sim difícil,
aquele desvio inesperado de caminho, tudo fazia parte da rota. Agora a rota está clara, a estrada está visível, e quem anda nela carrega uma paz que não depende das circunstâncias ao redor. Se você sente que algo novo está sendo destravado dentro de você, declare agora com ousadia nos comentários: minha casa está aberta para o que Deus quer fazer. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. A sua casa não será mais conhecida pelo que lhe faltava, mas pelo que Deus estabeleceu. Não é sobre abundância de coisas, é sobre presença. Quando a presença de Deus habita, até o pouco se multiplica. Há ambientes sendo lavados agora pela consciência que essa palavra está despertando. O que você tolerava por comodidade está sendo confrontado por revelação. E esse confronto é bênção. É o céu dizendo: eu te dei o suficiente para mudar o que parecia imutável. Lembre-se, provisão não é apenas recurso, é estratégia. Deus te deu capacidade para ver o que outros ignoram. Percepções que parecem simples, mas que carregam respostas. Essa sensibilidade que você tem é parte da provisão. Use-a, confie nela. O discernimento que você tem hoje é fruto de experiências vividas com profundidade. Você não imagina quantas vezes sua presença evitou quedas, sua firmeza preservou caminhos, sua prudência guardou portas. Isso é provisão em forma de caráter. Você é um lugar de descanso para os olhos de Deus, não porque é perfeito, mas porque aprendeu a não desviar quando o caminho estreitou. E por isso, agora, Ele te estabelece. Não se preocupe com quem não entende seu processo. Quem caminha com Deus sempre será incompreendido pelos distraídos. Mas quem carrega o que é eterno não precisa da aprovação do momentâneo. Firme-se, fortaleça suas mãos. O que começou a se mover não vai parar. Daqui para frente, tudo que chega precisa passar pelo filtro da missão. Se não te aproxima de Deus, se não te torna mais produtivo no propósito, se não edifica os que estão ao seu redor, então não vale a pena. O novo nível exige nova filtragem. Sua sensibilidade espiritual está sendo refinada. O que antes parecia inofensivo agora soa como distração. Não ignore esse sinal. É o Espírito te protegendo antes da exposição. E quem obedece cedo, evita quedas tardias. Você foi levantado como resposta para uma geração que perdeu o rumo. Não com palavras eloquentes, mas com coerência de vida. As decisões que você toma no silêncio estão sendo usadas por Deus como referência para outros. Pessoas estão observando como você lida com portas abertas, com recursos nas mãos, com voz ativa. Sua postura será espelho. E isso não é peso, é privilégio. Deus só confia essa responsabilidade a quem tem estrutura para sustentar o invisível. Tudo que você viveu até aqui serviu como ensaio para este tempo. Cada renúncia, cada sim difícil, cada noite em que você manteve a integridade quando podia ter cedido. Nada foi perdido, tudo foi registrado e agora é ativado. Você entrou em um ciclo de recompensas alinhadas com propósito. Não são recompensas soltas, são posicionamentos estratégicos. Gente certa, palavras certas, portas que te mantêm no centro da vontade divina. Você vai perceber a diferença. Continue vigilante, porque onde há provisão, há também tentativas de distração. Mas agora você já sabe onde não pode mais pisar. A paz que sentiu ao receber esta palavra é o critério. Mantenha-se onde há essa paz. Decida com base nela. Respeite esse sinal. O Espírito não grita, mas conduz com firmeza. E se você seguir essa direção, vai entrar em lugares que nem sabia que existiam. O que foi ativado não tem volta. E você foi marcado para carregar essa presença. Agora, vá adiante com essa consciência. Você não está apenas vivendo um novo tempo. Você está estabelecendo uma nova realidade espiritual. Onde você pisa, o ambiente muda. O que você fala, constrói. O que você decide, define o que permanece. Não minimize sua importância no plano eterno.
Você é parte viva do mover de Deus. Ande com essa consciência e tudo ao redor vai se alinhar. O que o céu libera não pode ser contido por mãos humanas. E você carrega isso. Você está carregando uma chave que não se vê, mas que abre realidades no mundo espiritual. Cada decisão feita em silêncio, cada escolha que preferiu o que é certo ao invés do que é fácil, fortaleceu essa chave. Agora, com a provisão já dentro da sua casa, a ativação dessa autoridade começa a acontecer. Não espere por barulho ou reconhecimento externo. O céu age com precisão onde há reverência. E essa reverência tem sido notada no teu caminhar cotidiano. A estabilidade que você está sentindo não vem de resultados, mas de raiz. Deus não te estabiliza com conquistas. Ele te firma em convicções. O que está nascendo agora tem alicerce. E o alicerce foi formado nos dias em que tudo parecia escasso. Mas a tua fé permaneceu firme. Por isso, esse tempo é diferente. Não é euforia, é certeza. Não é agitação, é clareza. O que entra não agita, estabelece. E quem caminha com essa consciência não volta para trás. Perceba como seu olhar mudou. Você já não reage como antes. O que antes te desestabilizava, agora apenas confirma que você cresceu. Essa é a evidência da provisão interior. A maturidade te alcançou sem alarde. Ela chegou durante os dias comuns, nos silêncios respeitados, nos pensamentos alinhados com a eternidade. E agora, quando a resposta chega, você não se perde, porque já entendeu que não é sobre ter, é sobre saber o que fazer com o que se tem. A tua casa está sendo ajustada para receber e manter o que Deus confiou. Haverá paz onde havia ruído. Haverá direção onde reinava confusão. O ambiente será protegido por decisões firmes e uma presença constante. Quem mora com você vai sentir. Quem te encontra vai perceber. Porque onde a provisão é acolhida com responsabilidade, o céu se manifesta com constância. Esse será o novo normal. Não depender mais do extraordinário para crer, mas caminhar com fé mesmo no comum. Agora é tempo de definir rotas com clareza. Você não pode mais aceitar convites que não combinam com sua missão. Cada escolha carrega uma semente, e onde você planta define o que colhe. Sua obediência passada gerou essa colheita presente. E a colheita de agora vai gerar multiplicação no futuro. Isso é progressão espiritual. Você não vive mais por ciclos de crise, mas por fases de edificação. O que Deus começou vai se expandir na medida em que você for fiel nos detalhes. Não subestime os detalhes. Pequenas posturas estão moldando grandes impactos. Aquela conversa contida, aquele gasto evitado, aquela oração silenciosa. São esses gestos quase invisíveis que sustentam a atmosfera certa para o que Deus está fazendo. E é justamente por isso que Ele confiou a você esse tempo. Porque você aprendeu que o que é sólido não precisa ser exposto, só precisa ser vivido. E o que é vivido com verdade se torna incontestável. Você foi preparado para liderar pelo exemplo, não pelo volume. Sua força não está no tom da sua voz, mas na firmeza da sua presença. Quem caminha com você se sente seguro. E essa segurança não vem de controle, mas de consistência. Há algo em você que comunica estabilidade mesmo quando tudo à volta oscila. Essa é uma marca de quem foi tratado por Deus no secreto. Agora, o que era invisível começa a ser visível, mas a essência continua a mesma. Se essa palavra está ecoando no teu coração, comente agora com fé. Eu me alinho com o que o céu já liberou. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. O que você sustenta com fidelidade ninguém poderá tirar. Porque foi Deus quem entregou, e foi você quem cuidou. E onde há zelo, há multiplicação. O céu não derrama sobre mãos relaxadas. Ele busca mãos fiéis. Por isso, mantenha firme sua posição. Mesmo quando parecer pequeno, mesmo quando parecer devagar, a fidelidade diária constrói legados eternos. E é isso que está sendo formado agora.
não apenas para você, mas através de você. Outros colherão frutos do seu exemplo. Agora, olhe ao redor. Observe as áreas que já foram transformadas. O que antes era dúvida, agora tem direção. O que antes era medo, agora tem fundamento. Essa transformação não foi mágica, foi intencional. Deus te levou por um caminho de cura, de amadurecimento, de estrutura interna. E agora que a provisão chegou, ela encontra lugar pronto. Porque tudo que Deus libera, Ele prepara previamente. E você foi esse preparo em carne e osso. Não deixe que vozes contrárias abalem o que o céu já confirmou. Opiniões mudam, mas a palavra permanece. Você não precisa explicar o que está vivendo. Basta permanecer. A permanência prova mais que 1000 palavras. E é na constância que a fé verdadeira floresce. O tempo vai revelar que você fez a escolha certa, mesmo quando parecia a mais difícil. Deus honra o que é feito por convicção, não por conveniência. E você está sendo honrado agora. Pode parecer que tudo começou a andar rápido, mas é só a colheita alcançando o plantio. Você não está colhendo o que não semeou. Está apenas recebendo o que já era teu por direito espiritual. E essa colheita não será pontual, será sequencial. Porque quem administra bem o primeiro envio, recebe o segundo, o terceiro, e assim por diante. A porta que se abriu não é de visita, é de permanência. E você terá sabedoria para manter essa porta em funcionamento. Se você sente que essa mensagem está ativando algo dentro de você, escreva com fé nos comentários. Minha provisão carrega missão. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5:24. Se você sente que essa palavra está ativando áreas adormecidas da sua alma, comente com fé. A minha obediência está gerando frutos invisíveis. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Salmos 37:23. Comece a usar o que chegou com generosidade, mas não se trata apenas de dar. É sobre saber onde entregar. Há solo que não absorve o que você carrega. Há mãos que não respeitam o que você compartilha. E você foi chamado para multiplicar com sabedoria. O que está nas suas mãos não é comum. É resposta. É estrutura. É cura para lugares que estavam fragmentados. E você vai perceber isso quando começar a liberar com intenção e discernimento. Sua rotina está sendo santificada. Não porque ficou perfeita, mas porque agora está conectada ao propósito. Até as tarefas mais simples carregam um peso de eternidade quando feitas com consciência. O lugar onde você pisa se torna campo de atuação do céu. A casa onde você habita se torna espaço de manifestação divina. Tudo o que você toca com reverência, o céu multiplica. E esse é o segredo. Viver o comum com espírito de missão. A paz que você sente é mais do que alívio. É confirmação. Ela não depende do que você tem, mas de quem te sustenta. Mesmo que algumas coisas ainda não tenham se resolvido por fora, por dentro já está tudo alinhado. E isso basta. Porque quem carrega paz dentro, não se abala fora. Esse é o tipo de vida que Deus está estabelecendo em você. Uma vida enraizada, não superficial. Uma fé que não se desmancha ao menor sinal de vento. Uma certeza que não depende de visibilidade. Se está sentindo isso no profundo da sua alma, escreva com ousadia. Eu fui estabelecido por dentro para sustentar o que vem de fora. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Agora é hora de proteger o que chegou. E proteger significa escolher. Escolher o que entra pela mente, o que se permite no coração, o que se aceita como verdade. A provisão chegou para um coração limpo, e ela só permanece onde há vigilância. Tudo que Deus faz é santo, e o santo precisa ser guardado, não por medo, mas por honra. Você não vive mais no piloto automático, você vive no espírito, e isso exige discernimento diário. Seu passado não tem mais autoridade sobre esse novo tempo. Ele foi usado como matéria-prima para formar o que você é hoje.
mas ele não dita mais as regras. O que te formou não te limita. Pelo contrário, te capacitou. Cada dor passada, cada silêncio respeitado, cada perda absorvida. Tudo isso virou escudo, virou estrutura. E agora você pode avançar sem carregar culpa, sem medo de repetir erros. Porque o novo que Deus entregou a você tem poder de recomeço real. A partir daqui, prepare-se para impactos mais profundos. Pessoas serão atraídas até você não pela sua aparência, mas pela atmosfera que carrega. Elas não saberão explicar, mas se sentirão seguras perto de você. E isso não é sobre você. É sobre o que você abriga. A presença, a constância, a integridade. O mundo está faminto de estabilidade. E o céu está levantando pessoas como você para suprir essa fome. Seja essa a referência. Com humildade, mas com firmeza. Você está sendo posicionado como resposta. E resposta não depende de cenário ideal. Depende de preparo. O ambiente à sua volta pode parecer confuso, mas você foi treinado para discernir. Sua lucidez será âncora para outros. Sua decisão será farol. Seu posicionamento será cura. Não subestime o que sua vida carrega. Ela é muito mais do que eventos, é uma mensagem. E o céu está escrevendo através de você uma história que outros vão ler em silêncio e compreender. Há um ciclo sendo encerrado. Não porque falhou, mas porque cumpriu sua missão. E você precisa estar disposto a se despedir do que já não te serve. Há vínculos emocionais que não combinam mais com a nova estação. Há hábitos que não se sustentam na maturidade. E você está pronto para isso. Pronto para abrir mão sem ressentimento. Pronto para deixar ir sem culpa. Porque entende que o que chega é maior que o que passou. O que se abre é mais puro do que o que terminou. Reorganize suas prioridades com coragem. Nem tudo que é urgente é importante. E o importante agora é manter viva a consciência de propósito. Cada vez que você se distrai, algo se perde. E cada vez que você se concentra, algo cresce. Onde há foco, há colheita. Você não precisa de mais ideias, precisa de mais consistência. Faça pouco, mas faça bem. Diga menos, mas diga com verdade. Caminhe devagar, mas não pare. A constância está no centro da provisão. Sua voz foi refinada, não pela força, mas pela precisão. Agora, quando você fala, algo se move, porque suas palavras vêm carregadas de verdade vivida. E o mundo espiritual responde a quem fala com convicção nascida na prática. Continue nesse caminho. Fale quando for necessário. Silencie quando for sábio. E, acima de tudo, permaneça no espírito certo. O tom da sua alma é mais forte que o som da sua voz. O mundo sente isso. Não se apresse para mostrar resultados. As obras de Deus não precisam de defesa. Elas se impõem pela permanência. E o que Deus começou em você já está ecoando. Onde você passa, marcas estão sendo deixadas, pessoas estão sendo despertadas, ambientes estão sendo purificados. Tudo isso por causa de uma decisão: permanecer fiel mesmo quando não havia plateia. Isso é caráter aprovado. E caráter aprovado atrai mais do que qualquer aparência. O tempo vai provar que a provisão era só o começo. Ela veio como sinal. Mas o que importa é o que ela revelou. Revelou que você está pronto, que sua fé é sólida, que seu coração é maduro, que sua entrega é real. E quando o céu encontra esse tipo de solo, a semente floresce com força. Você é esse solo. Esse tempo é seu campo. E o que vem agora é mais profundo do que você imaginava. É um tempo de estabilidade, expansão e plenitude. Viva à altura disso. Você foi confiado com algo que não se mede com olhos naturais. A provisão que chegou em tua vida não se limita ao que você pode tocar. Ela tem raiz, direção e continuidade. Deus não te entregou apenas um recurso, Ele te entregou um plano. E com o plano, veio também a estrutura para executá-lo. Agora é o tempo de colocar ordem, estabelecer limites e caminhar com precisão.
não por obrigação, mas por consciência. Tudo ao teu redor pede alinhamento. Pessoas ao teu lado estão sendo tocadas, mesmo que não te digam. Elas estão observando tua nova postura. Sentem o peso da responsabilidade que você carrega e, ao mesmo tempo, a leveza de alguém que sabe onde pisa. Esse equilíbrio só existe onde há presença. E a presença que te acompanha não é momentânea, é constante. Foi conquistada no secreto, quando ninguém aplaudia. E agora ela se manifesta no teu olhar, nas tuas escolhas, no modo como você reage. O que te sustenta hoje não é mais motivação, é convicção. É a certeza de que você foi chamado para mais do que sobreviver. Você foi chamado para sustentar o que outros não conseguiram manter. E isso não é fardo, é honra. Porque enquanto muitos desistem por falta de força, você continua por causa da verdade que carrega. E essa verdade te empurra, te molda, te transforma. Ela te tira do conforto e te leva para o centro da vontade divina, onde tudo começa a fazer sentido. Se você percebe que essa palavra te alcança em áreas que estavam silenciosas há muito tempo, escreva agora com fé. A presença de Deus é minha força e direção, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Não subestime os dias simples, é neles que a provisão se revela mais forte. A constância em pequenas atitudes mostra que você entendeu o que recebeu. Não precisa esperar algo extraordinário para agir com excelência. O modo como você trata o hoje define o que o céu confia a você no amanhã. E quem honra o ordinário com reverência está pronto para sustentar o extraordinário com equilíbrio. A estabilidade que você carrega é uma semente que precisa ser regada todos os dias. Lembre-se que aquilo que é precioso sempre exigirá proteção. Não se trata de medo de perder, mas de zelo por algo que tem valor eterno. Deus te confiou mais do que recursos. Ele te entregou um papel espiritual. Você é ponto de contato entre o céu e o que está ao teu redor. E quando você age com consciência disso, tudo se alinha. Sua casa muda. Seu ambiente de trabalho muda. Até suas conversas se tornam mais intencionais. Isso é maturidade espiritual agindo no prático. Você não precisa mais esperar sinais externos para confirmar o que já foi firmado no Espírito. O que está em você foi confirmado no céu. A dúvida pode tentar falar, mas a fé responde com decisões. Cada passo que você dá com firmeza empurra o invisível para o visível. E isso é provisão também. A capacidade de andar mesmo quando os olhos ainda não veem, de permanecer mesmo quando o chão parece incerto, de semear mesmo quando o campo parece vazio. Agora, observe o que Deus começou a mostrar ao seu redor. Pessoas estão sendo reposicionadas. O ambiente espiritual está mais sensível. Há ideias sendo despertadas. Há coragem onde antes havia receio. Tudo isso faz parte do pacote da provisão. O céu não entrega algo pela metade. Quando ele libera, ele sustenta. E quando você sustenta com responsabilidade, ele expande. É por isso que você está aqui. Porque seu coração mostrou estar pronto para esse tipo de crescimento. Se você crê que está entrando em uma fase de expansão segura e dirigida, comente agora. Eu avanço com sabedoria e sob a direção do céu. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Esse avanço não será barulhento, será constante. Você não precisa correr para provar nada. Quem corre demais perde a paisagem. E você foi chamado para caminhar com profundidade. Cada passo precisa ser sentido, vivido, refletido. A pressa não combina com o novo nível que você está acessando. O que combina é a firmeza de quem sabe que chegou até aqui com propósito e que não precisa mais de validações para permanecer. Sua raiz é mais profunda que as dúvidas ao redor. O tempo agora é de blindar o que foi confiado. Isso significa dizer não para distrações, cortar ciclos desnecessários, silenciar vozes sem fundamento.
O zelo começa por dentro, e quando você protege seu interior, o exterior responde. Não é sobre controlar tudo, é sobre filtrar. Sua mente é o campo onde tudo se forma. E quem alimenta a mente com o que vem de cima, caminha com segurança mesmo em terrenos incertos. Deus está renovando tua mente nesse processo. O modo como você reage às interrupções revela o nível de domínio que está construindo. Você já não se abala com o que antes te derrubava. Isso é sinal de autoridade crescente. A provisão veio acompanhada de visão, e onde há visão, há clareza para filtrar ruídos. Você vai sentir quando algo não se encaixar. E essa sensibilidade é presente do céu. Use-a com sabedoria. Ela te protege de conexões erradas e decisões precipitadas. É o Espírito te guiando com precisão. Os próximos dias exigirão mais silêncio estratégico do que respostas rápidas. Nem tudo precisa ser dito. Nem tudo precisa ser compartilhado. A verdadeira sabedoria se move em paz. E a paz é o novo padrão. O que não se encaixa nessa frequência precisa ser deixado. Não por orgulho, mas por entendimento. Você já aprendeu que nem tudo que é permitido te edifica. E o que Deus está construindo em você exige fundamentos sólidos. Esse é o tempo de cavar mais fundo. Talvez você ainda se surpreenda com a calma que está sentindo. Em outros tempos, esse cenário traria inquietação. Mas agora, há uma paz que não depende de fatores externos. Isso é cura. É transformação profunda. É o Espírito organizando teu mundo interior para que o exterior se alinhe naturalmente. A partir dessa ordem, tudo flui melhor. Até as decisões mais difíceis se tornam mais claras. Porque quando a alma está limpa, a direção é visível. Você está sendo curado do excesso, da pressa, da carência de reconhecimento. Deus te elevou a um lugar onde a necessidade de provar já não existe. Agora, você serve com consciência. Ama sem barganha. Escolhe com liberdade. Isso é maturidade emocional. É provisão emocional. Não se fala muito disso, mas é essencial. O mundo tenta te cansar por dentro, mas o céu está restaurando tua energia, teu foco, teu contentamento. E isso é milagre puro. A abundância que começa a tocar tua vida não é aleatória. Ela é consequência de decisões feitas em fé. E Deus honra quem age por convicção. Continue semeando, mesmo quando não for aplaudido. Continue organizando, mesmo quando não for notado. Continue agindo com excelência, mesmo quando ninguém reconhece, porque quem vê é o céu. E o céu não apenas vê, ele recompensa. A recompensa não é luxo, é resposta. E a resposta está vindo na medida certa. Você não foi chamado para carregar o peso do mundo, mas para sustentar com fé o que Deus te confiou. Essa distinção é libertadora. Quando você entende que só precisa cuidar da parte que é sua, o fardo desaparece. Você descansa no que Deus já definiu, age no que Ele te delegou e espera com paciência o que ainda será revelado. Esse é o novo ritmo. Um ritmo onde fé e responsabilidade andam juntas e onde a provisão flui naturalmente, sem ansiedade. O céu está realinhando suas expectativas. Você não precisa esperar por algo distante. O que você busca já está mais perto do que imagina. Talvez não com a aparência que você esperava, mas com a essência exata do que você precisa. Deus não entrega pela embalagem, mas pela função. E o que chegou vai cumprir papel. Vai ser útil. Vai ser preciso. Não para impressionar, mas para edificar. E tudo o que edifica tem base eterna. Isso é provisão com propósito. O caminho até aqui não foi em vão. As pausas, as perdas, os desvios inesperados, tudo foi parte de uma construção. E agora, olhando para trás, você consegue entender que foi sustentado mesmo quando não percebeu. A mão de Deus estava lá, te guardando, te ensinando, te refinando. Agora, a estação muda, mas a mão continua, te guiando com o mesmo amor, a mesma autoridade, a mesma intenção. O céu não te abandona.
Ele te conduz com fidelidade. E se essa palavra está encontrando teu coração com verdade, permaneça firme, porque o que foi liberado não será interrompido. Você está autorizado a viver o novo, a carregar com leveza o que antes te pesava, a discernir com clareza o que antes te confundia, a avançar com sabedoria onde antes hesitava. E tudo isso será visível, não como um troféu, mas como fruto. O fruto de uma vida alinhada com o céu. Isso é provisão em sua forma mais pura. Você está carregando algo que precisa ser protegido com maturidade. A provisão que entrou na tua vida não veio para apenas resolver o agora, mas para sustentar o que está por vir. Ela tem um destino, tem um propósito. E esse propósito só vai se cumprir se você se mantiver centrado, focado, firme. Nada pode distrair você nesse momento. Nenhuma proposta fora do propósito. Nenhuma agenda que atrase o processo. Nenhuma voz que te tire da direção que o céu apontou. O que Deus confiou em tuas mãos está alinhado com algo muito maior do que tua necessidade momentânea. Ele não supre apenas para aliviar. Ele supre para estabelecer. A casa onde você vive está sendo marcada por ordem. O ambiente onde você caminha está sendo ajustado para a estabilidade. Tudo está sendo alinhado com esse novo tempo. Por isso, guarde teu coração de comparações. Cada porção que o céu libera é única, e a tua chegou no tempo exato. Agora é tempo de selecionar onde você investe sua energia. O que antes parecia urgente, talvez hoje não tenha mais importância, porque quando a visão se alinha com a missão, o supérfluo perde força. Deus te amadureceu para um tempo onde cada decisão importa. A maneira como você administra seus dias, como lida com as pessoas, como responde às pressões. Tudo isso está conectado à permanência daquilo que você recebeu. E quem zela, prolonga. Você sabe que não pode mais viver por impulso, porque o que Deus está construindo em você é sólido. Impulsos não sustentam estrutura, somente decisões conscientes. Só quem aprende a dizer não na hora certa consegue proteger o que é valioso. Por isso, não tenha medo de frustrar expectativas humanas. Quem te guia é o Espírito. E ele não te conduz para agradar homens, mas para cumprir propósito. Há uma ordem sagrada em ação, e você faz parte dela. Se essa mensagem está alinhando teu coração e te fazendo enxergar com mais clareza, comente agora com fé. Eu administro com sabedoria o que Deus me confiou. Ao homem que agrada a Deus, Ele dá sabedoria, conhecimento e alegria. Eclesiastes 2:26. Você está num momento onde a excelência precisa ser o padrão. Não porque você quer impressionar, mas porque entende que o que recebeu merece o melhor de você. A provisão não é uma recompensa, é uma convocação. Deus está dizendo: administre bem, porque há mais vindo. Mas só recebe o próximo nível quem honra o nível atual. É nos detalhes que se prova a fidelidade, na organização da rotina, no cuidado com as palavras, na retidão das pequenas decisões. A maneira como você trata os recursos agora vai definir a capacidade de expansão no futuro. Se for negligente, a fonte se fecha. Mas se for fiel, a fonte transborda. Deus não dá além do que alguém pode sustentar com integridade. E Ele viu em você estrutura para receber, por isso confiou. E agora, cabe a você manter o ambiente limpo, o coração vigilante, a mente focada. Tudo que é sagrado exige proteção. E proteger o que é sagrado é também honrar quem deu. Você já percebeu que as bênçãos mais profundas vêm quando você está em silêncio? É nesse lugar onde o barulho da alma se cala, que a voz do céu se torna audível. Agora que a provisão chegou, mantenha esse silêncio interior. Evite comentar com quem não entende o que Deus está fazendo. Há coisas que precisam amadurecer em segredo antes de serem expostas. A raiz se fortalece no escuro, e o fruto só aparece quando está pronto. Continue firme. Há ciclos que se fecharam naturalmente sem explicação. Pessoas que se afastaram, portas que não se abriram, convites que não chegaram. E isso não é rejeição.
É separação divina. Deus não permite que a provisão caminhe com tudo e todos. Há vínculos que enfraquecem o que você está sendo chamado para sustentar. Por isso, agradeça pelos cortes invisíveis. Eles são livramentos disfarçados e te posicionam com leveza para o que está por vir. A estabilidade que você sente não é ilusão. É o reflexo de um novo tempo se estabelecendo por dentro. Antes de manifestar fora, Deus firma dentro. Quando o interior se alinha, o exterior se organiza naturalmente. É por isso que, mesmo diante de pressões, há paz. Porque a raiz está firme. E quem tem raiz forte não teme os ventos. Pode balançar, mas não cai. Pode ser testado, mas permanece. Você está vivendo esse tipo de firmeza agora. Se essa palavra está fazendo sentido no seu espírito, escreva com convicção. Minha base está firmada em Deus e minha direção é clara. Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Você precisa entender que a provisão carrega propósito, e propósito exige preparo contínuo. Não é porque você recebeu que o processo terminou. Pelo contrário, ele se intensificou. Porque agora você precisa crescer à altura do que recebeu. Isso exige disciplina, constância, decisão. Não é sobre esforço excessivo, é sobre responsabilidade. Quem entende o valor do que carrega, não trata nada com superficialidade. E o que é profundo, permanece. Não permita que distrações roubem teu foco. Tudo que tira sua concentração do que Deus está edificando é uma tentativa de desvio. E você não pode se dar esse luxo. O tempo que você vive agora é sensível. É fértil. Cada semente plantada com consciência vai gerar frutos duradouros. Mas toda semente jogada sem direção será desperdiçada. Por isso, selecione suas palavras, suas companhias, seus compromissos. O que você aceita agora define o que virá depois. Essa sensibilidade que está crescendo dentro de você é sinal de que o Espírito está no controle. Você está discernindo mais rápido. Está sentindo com mais clareza o que antes passava despercebido. Essa é a maturidade espiritual se manifestando. E ela é a base para sustentar a provisão. Porque quem sente no Espírito, decide com mais sabedoria. O discernimento te livra de ciladas, te protege de distrações e te posiciona no centro da vontade de Deus. É necessário ajustar a mentalidade para essa nova fase. De nada adianta uma provisão nova com uma mente antiga. O céu está te chamando para pensar como alguém que governa, não apenas alguém que recebe. Você administra, lidera, estabelece. Isso muda tua postura. Você já não busca aprovação, você busca direção. Já não deseja o que é imediato, deseja o que é eterno. Isso mostra que a mente está alinhada ao reino. E essa mente é capaz de multiplicar o que recebeu. Tenha em mente que toda provisão vem com testes, não para te destruir, mas para te fortalecer. A bênção abre portas, mas também revela o que precisa ser tratado. Seja honesto consigo. Onde ainda há medo? Onde há ansiedade disfarçada? Quais hábitos antigos ainda tentam te puxar para trás? Enfrente tudo com coragem. A luz que entrou em você é maior que qualquer sombra, e onde há luz, não há espaço para engano. Esse é o tempo de purificar tudo. Os frutos desse tempo vão impactar outras pessoas, mesmo aquelas que ainda não conseguem entender o que você vive. Não espere compreensão imediata. Espere transformação gradual. À medida que você se mantém fiel, tua vida se torna a resposta. Há pessoas que serão libertas só por verem como você vive. Sua entrega silenciosa vai curar sem palavras. Porque o mundo está sedento de referências reais, que você foi levantado para isso. O que está nas tuas mãos agora não é apenas teu. É parte de um plano maior. Você é um elo dentro de uma cadeia de transformação. O que você sustenta hoje vai gerar resultados em lugares onde você nem imagina. Há lares que serão restaurados. Há mentes que serão despertas. Há corações que serão tocados.
tudo por causa da tua fidelidade em administrar bem essa provisão. O céu trabalha com conexões. E você é uma ponte entre o que é terreno e o que é eterno. Sinta isso. Você não está mais no mesmo lugar interior. Algo mudou. Algo amadureceu. E isso vai refletir nas tuas decisões, nos teus relacionamentos, nas tuas palavras. O céu confirmou que você está pronto para mais. Mas o mais virá à medida que você mantiver o que já tem com reverência. A manutenção da bênção é mais importante que o recebimento dela. E essa consciência é o segredo que diferencia quem permanece de quem apenas passa. Permaneça, porque quem permanece é testemunha viva do que Deus faz com quem respeita os processos. Você chegou até aqui porque não retrocedeu. Agora vá além porque decidiu permanecer. O favor que te acompanha não é acidental, é consequência. E a consequência da fidelidade é sempre crescimento. Que sua fé continue firme, que sua visão siga clara, e que sua provisão se torne um rio constante, que alcança, transforma e sustenta tudo ao redor. Você chegou a um ponto onde não é mais possível aceitar viver por ciclos de escassez emocional ou espiritual. A provisão que Deus liberou em sua vida não veio para ser um alívio temporário, mas para estabelecer um novo padrão. Um padrão onde a dependência não está mais no que se vê, mas no que se crê. A realidade agora é outra, e ela exige de você vigilância, não para se proteger do que falta, mas para conservar o que já foi entregue, porque quando o céu envia algo, ele observa o que você faz com isso. Cada escolha, cada renúncia, cada palavra dita ou guardada, tudo se torna parte da resposta. E essa resposta precisa ser coerente com a honra que você carrega. O que Deus plantou em sua história agora começa a frutificar. Mas não será por emoção, será por consciência. Quem entende o valor de uma semente, não a abandona nos primeiros ventos. Você está cuidando do que é eterno. A provisão que chegou já tem destino, e o seu papel é manter o fluxo. Nada do que entrou em sua vida veio para estagnar. Recursos, ideias, conexões, palavras, tudo isso é movimento. E movimento exige direção. A direção, por sua vez, vem do Espírito. Se você perder essa conexão, perde o sentido do que foi confiado. Por isso, mantenha sensível o seu interior. Não se distraia. Sua atenção é o lugar onde Deus continua derramando sabedoria. Você já notou que quando algo é estabelecido por Deus, a paz se instala até nas decisões difíceis? Isso é maturidade. É quando você compreende que nem tudo que é confortável te desenvolve, mas tudo que vem com propósito te firma. E agora que você está vivendo sob o sinal da provisão, tudo precisa ser filtrado por propósito. O que não edifica, atrasa. O que não constrói, desvia. O que não fortalece, enfraquece. E você já sabe demais para fingir que não vê. Se essa palavra está te realinhando por dentro e te fazendo enxergar além do momento, escreva com fé nos comentários. Minha vida se move no compasso da vontade de Deus. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Provérbios 16, 1. Agora, não confunda movimento com pressa. Há processos que exigem paciência e permanência. A ansiedade é inimiga da construção sólida. E o céu não trabalha sob pressão do tempo humano, mas sob a eternidade. A provisão certa na hora errada vira confusão. E o que é resposta pode se tornar obstáculo quando não se sabe esperar. Guarde isso. O tempo de Deus nunca erra. E o que Ele faz florescer no momento exato permanece por gerações. Você está no meio de uma construção invisível. Mesmo que não veja o próximo passo com clareza total, a fundação já foi lançada. E quando a base está firme, você não precisa temer o que está por vir. Só continua. Um passo por vez. Um dia de cada vez. Uma escolha alinhada ao propósito. E tudo se torna mais leve. Porque o fardo da obediência é sempre mais leve do que o peso do arrependimento. O céu sempre recompensa quem caminha na direção certa. Algumas pessoas não vão entender seu processo. Vão questionar seu silêncio. Vão duvidar da sua mudança.
mas não importa. O que você carrega não veio de homens, veio de Deus. E o que vem de Deus não precisa de explicações, só de frutos. Viva com simplicidade, mas com firmeza. Sirva sem medo, avance sem se esconder, porque você não é obra do acaso. Você é projeto deliberado do céu. E onde há propósito verdadeiro, há sustentação contínua. Olhe para os últimos meses. Veja como você já foi capacitado de dentro para fora. Coisas que antes abalavam hoje não te tocam. Vínculos que te sugavam já não têm mais força. Situações que roubavam tua paz perderam o acesso. Isso não é frieza, é clareza. Você agora tem discernimento, e isso é parte da provisão. Nem tudo que Deus te dá está nas mãos. Algumas das maiores riquezas estão no modo como você enxerga. E a tua visão está mais limpa. Você está sendo conduzido por uma rota de paz. Mesmo quando houver lutas ao redor, a direção dentro de você continuará segura. Isso é o Espírito Santo em ação. Ele te preserva, te corrige, te alerta. E quando você ouve, você acerta. Ele nunca grita, mas sempre direciona. É como um sopro que alinha a rota. Uma luz que não te cega, mas ilumina o passo seguinte. Aprenda a valorizar essa voz, porque ela é o que garante que a provisão se torne permanência. Se você crê que Deus está fazendo tudo isso com um propósito eterno, escreva com fé nos comentários. Eu vivo sob direção divina, não por impulso. Te farei entender e te ensinarei o caminho em que deves andar. Sobre ti fixarei os meus olhos. Salmos 32:8. O que está sendo formado em você nesse tempo será força para outros. Você nem imagina, mas tem gente se inspirando na sua postura, observando como você continua, como você responde com equilíbrio, como você enfrenta com fé. Não é sobre perfeição, é sobre consistência. E essa consistência é semente de impacto duradouro, porque quem permanece de pé no meio do caos vira referência silenciosa para quem pensa em desistir. Agora, não volte atrás em decisões que já foram firmadas pelo Espírito. Você orou, buscou, esperou, e agora que o caminho está claro, não retroceda por medo. O medo sempre tenta sabotar o novo, mas a fé firma o passo. Ela diz: Deus já me mostrou, eu não preciso entender tudo, só continuar. E quem continua, mesmo sem ver todo o trajeto, prova da fidelidade divina de forma única. O que está por vir exige coragem para permanecer no caminho. A provisão não é só material, ela é emocional, espiritual e estratégica. Deus está ampliando sua visão para enxergar além do óbvio. Você vai perceber portas onde antes via muros. Vai enxergar propósito onde antes só via rotina. Vai entender conexões que antes pareciam casuais. Isso é o céu destravando os sentidos. O que era automático se tornará consciente. E tudo que é vivido com consciência tem mais peso, mais força, mais frutos. Cuidado com o velho hábito de duvidar sempre que algo novo começa. Esse padrão precisa ser quebrado. Toda vez que você começa algo alinhado ao propósito e questiona por insegurança, você gera atraso. A dúvida é uma semente que paralisa. Mas a certeza que o céu te deu é forte o suficiente para continuar crescendo mesmo sob críticas. Confie no que Deus já confirmou. O sim dele vale mais que 1000 aprovações humanas. Caminhe com esse sim no peito. Você não precisa mais se justificar. Sua vida vai começar a explicar por si só. Resultados falam. Frutos falam. E o fruto da provisão é visível. Pessoas vão notar. Ambientes vão reagir. Não por causa de um esforço forçado, mas porque quando Deus age, o reflexo é inevitável. A presença que te acompanha agora começa a tocar outras vidas. É como um perfume que preenche os espaços. Um som que ecoa além da tua fala. Isso é impacto real. Entenda que esse impacto não depende da sua força. Ele vem da raiz que foi plantada em oração, da semente que foi regada em silêncio, da escolha que foi feita quando ninguém aplaudiu.
O invisível que você viveu com fidelidade agora se transforma em visibilidade com propósito. Mas cuidado, visibilidade sem essência é vaidade. E o que você está vivendo não é vaidade, é missão. Continue nessa humildade. Nela o céu se manifesta com liberdade. Você está sendo convocado a um novo tipo de influência. Não de palco, mas de presença. Influência de quem entra num lugar e traz ordem. De quem fala pouco, mas transforma muito. De quem aconselha com verdade e serve com simplicidade. Esse tipo de influência o mundo não ensina. Só o céu derrama. E só os obedientes carregam. E você foi encontrado digno disso. Porque se dispôs. Porque não negou. Porque decidiu manter firme a aliança. Tudo isso que está sendo alinhado agora é para um futuro mais estável, mais leve, mais frutífero. Mas não viva esperando o futuro. Honre o agora. É no agora que a construção acontece. É no agora que a fé é testada. E é no agora que o caráter é moldado. Quem honra o hoje, recebe o amanhã com paz. Quem ignora o presente, vive atrasado. E você já superou a fase do atraso. Agora é tempo de ritmo certo, de avanço seguro, de caminhar com os olhos fixos em Deus. Que essa palavra siga viva dentro de você, como um lembrete diário de que o que chegou não foi acaso, foi preparo. E que aquilo que você está sustentando hoje é o início de algo muito maior do que você imagina. Continue firme, continue sensível, continue disponível, porque o céu encontrou em você um lugar de permanência. E onde o céu encontra espaço, milagres se tornam rotina. Esse é o seu tempo. Administre com sabedoria, e o fluxo continuará. Você está em uma estação onde o céu já declarou que não haverá mais escassez onde houver obediência. O que antes era limitado por dúvidas agora se expande com clareza. Deus não apenas liberou provisão, Ele estabeleceu um padrão. Um nível de consistência onde não se vive de picos emocionais, mas de convicções enraizadas. É sobre acordar todos os dias com propósito, sabendo que sua vida já está sendo resposta a orações que você nem ouviu. A provisão que chegou até você não é um prêmio, é uma plataforma. Um novo degrau para decisões mais conscientes, passos mais firmes e uma vida mais intencional. Deus não te deu para você consumir. Deus te deu para você administrar. E quem administra com sabedoria não apenas mantém, mas multiplica. Há algo crescendo ao seu redor. E você não precisa acelerar o processo, só precisa manter a fidelidade que te trouxe até aqui. Você não foi chamado para sobreviver a esta estação, mas para dominá-la. Dominá-la não com arrogância, mas com autoridade santa. A autoridade de quem sabe que não está vivendo pelo acaso, mas por direção. Aquele que caminha guiado pelo Espírito não tropeça no escuro, pois a lâmpada já foi acesa. E se a luz chegou, não há mais espaço para confusão. Você foi iluminado para discernir, decidir e avançar com consciência. Nada do que está sendo liberado é superficial. O céu não desperdiça recursos. Tudo tem propósito. Até o que parece pequeno, quando guiado por Deus, produz frutos imensuráveis. Há palavras que você vai dizer e que vão mudar destinos. Há gestos que parecerão simples, mas que curarão corações cansados. Isso é provisão. O céu confiou a você influência espiritual. E toda influência exige vigilância. Você é agora um guardião de atmosferas. Você já não tem mais o direito de viver disperso. Distração agora é inimiga direta do que Deus te confiou. Sua mente precisa estar desperta, seus olhos atentos, seu coração firme. A estação que você está vivendo exige foco, porque com o aumento da provisão, aumenta também a responsabilidade. Você precisa estar consciente de que sua postura abre ou fecha portas. Sua constância alimenta ou enfraquece o ambiente. Tudo importa. E se essa palavra está reorganizando algo dentro de você, escreva com fé nos comentários. Eu mantenho a constância que sustenta o que o céu confiou. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15:58.
Você não pode mais buscar confirmação onde Deus já deu direção. A dúvida muitas vezes não é espiritual, é emocional, e você está sendo curado dessa instabilidade. Chegou o tempo de decidir com firmeza, de dizer sim com intenção e não com liberdade. As decisões que você toma hoje são sementes para o seu amanhã, e a maturidade está exatamente nisso. Saber que o que você faz em silêncio ecoa nos céus com poder. O céu não está buscando pessoas que se movem por aplausos. Está buscando aqueles que permanecem quando ninguém vê. E você permaneceu. Você escolheu o que era certo mesmo quando o errado parecia mais fácil. Isso já é provisão. Isso já é graça em movimento. Porque quem é fiel no pouco, mesmo que ninguém aplauda, está sendo observado pelo céu. E Deus honra aqueles que honram o processo. O que você carrega não é comum. Não banalize sua chamada. Não negocie sua integridade por aceitação. Não dilua sua essência para caber em lugares apertados. Você foi separado. E a separação dói, mas prepara. Você foi preparado para habitar em ambientes onde poucos suportam a pressão. Porque você desenvolveu estrutura interior. E a estrutura interior é a maior evidência de que você pode sustentar o que recebeu. Observe como Deus te ensinou a resistir. Não com força bruta, mas com paz. A resistência que o céu promove é serena. Ela não grita, ela permanece. Enquanto tudo muda ao redor, você permanece. E essa permanência te posiciona para lugares onde a instabilidade de outros os impediu de chegar. Você não está onde está por acaso. E o que chegou em suas mãos é a resposta de quem não recuou quando tudo dizia que era hora de parar. Você já não precisa ser reconhecido. Você precisa ser fiel. Porque o reconhecimento passa, mas a fidelidade constrói legado. Deus te chamou para construir com solidez, para edificar algo que as próximas gerações possam encontrar e se abrigar. Sua fidelidade hoje está sendo registrada no céu como base para o futuro. Você não está fazendo apenas por você. Está abrindo caminho, está pavimentando estradas, está ativando destinos. Se o que está sendo dito está gerando fé em você, comente agora. Eu administro com temor tudo que o céu confiou às minhas mãos. O homem fiel será acumulado de bênçãos. Provérbios 28:20. É nesse temor que você permanece, não medo, mas reverência, porque você entende que não é sobre quantidade, é sobre qualidade. O pouco com direção vale mais que o muito sem propósito. E o que você tem hoje, mesmo que ainda pareça modesto aos olhos naturais, é abundante em valor espiritual. Deus não mede pelas aparências, Ele mede pela consistência. E quem é constante carrega a presença. Sua casa está sendo estabelecida. E quando digo casa, não falo só de paredes, falo de atmosfera, de alicerces morais, de exemplos que moldam caráter. Há uma paz invadindo os ambientes porque você decidiu manter a ordem interior. Seus filhos, seus amigos, seus colegas de trabalho verão essa mudança. Não será forçada, será natural. Porque a presença de Deus não é performance, é vida real sendo vivida com intenção. Não se surpreenda se pessoas começarem a procurar você por direção. O que você sustenta espiritualmente começa a ser percebido. O mundo está faminto por coerência, por integridade. E você está sendo capacitado para servir. Não com discursos, mas com postura. O que você não diz, ensina. O modo como você vive corrige. A maneira como você trata o próximo já revela quem governa teu interior. Isso é provisão. Isso é o reino se manifestando. O reino de Deus não se limita a cultos. Ele se move na rotina, na conversa na mesa, na escolha dos negócios, na gestão do tempo. Deus está te ensinando a viver de forma plena, a não dividir vida espiritual e vida prática. Tudo é espiritual quando se vive com propósito. Até o descanso é santo. Até o trabalho comum vira altar. Porque tudo que você faz agora tem uma raiz. E essa raiz é fé amadurecida. Fé que não grita. Fé que sustenta. Essa fé é o que te mantém sensível sem perder o equilíbrio.
Você aprendeu a não ser dominado pelas emoções. Elas vêm, mas você não se curva. Você sente, mas não paralisa. Porque você sabe em quem tem crido. E quem crê com profundidade não depende de resultados imediatos. Você entendeu que os processos são parte da bênção. Que o caminhar é tão importante quanto a chegada. Isso te torna mais forte, mais consciente, mais sábio. E a sabedoria que você tem hoje é a herança invisível que você vai deixar. Muito mais do que bens, você deixará referências. Quem conviver com você vai lembrar da forma como você lidava com as pressões, como mantinha a paz mesmo nas tempestades, como escolhia a verdade mesmo quando ela era dura. Isso sim é testemunho. Isso sim é vida que glorifica a Deus. Uma vida vivida com propósito, sem alarde, mas com impacto eterno. Permaneça nessa consciência. Continue zelando pela atmosfera que o céu confiou a você. Administre com zelo, proteja com oração. E quando for necessário, silencie, porque até o silêncio de quem carrega a autoridade tem peso. Você não precisa provar mais nada. O que está em você já fala. A provisão chegou, a presença ficou. E onde a presença habita, nada falta. Você foi estabelecido. Agora é tempo de permanecer. E permanecer com propósito. Se esta mensagem falou profundamente com você, não deixe essa transformação parar aqui. Curta agora este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo palavras vivas, precisas e carregadas do céu. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Sua ação pode ser o sopro que Deus usa para alcançar outro coração. E lembre-se, cada novo vídeo aqui é uma oportunidade para sua fé crescer, sua visão se expandir e sua jornada ser fortalecida. Fique conosco. O que vem a seguir será ainda maior.